Olá, cidadão do reino, como vocês estão? Quem tem me acompanhado nas terças-feiras sabe que eu estou falando de Cristo. Nessa série Vamos Falar de Cristo. A importância de nós conhecermos cada vez mais o nosso Senhor, nosso Salvador, na perspectiva bíblica, teológica e até mesmo histórica também. E eu venho abordando nas terças-feiras um texto de Paulo aos Filipenses. E nesse texto eu tenho pego assim as dimensões temporais da pessoa de Jesus Cristo. Então nós começamos falando de Jesus na eternidade, ele sendo em forma de Deus, o que ele fazia na glória que estava com o Pai. Depois nós falamos das promessas de envio do Cristo no Antigo Testamento e o cumprimento dessas promessas no Novo Testamento. Depois falamos da importância de Jesus ter se tornado ser humano e a importância de ter morrido em nosso lugar. E hoje nós vamos abordar a última parte desse texto de Filipenses, que é Filipenses capítulo 2, do versículos 6 a 11. Então acompanhe comigo a leitura para que aqueles que não estavam acompanhando tenham uma noção do que nós estamos falando, né? O texto diz o seguinte de Paulo, lá em Filipenses 2, de 6 a 11. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, que é a kenosis, nós já falamos disso, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, até aqui já foi abordado nos 3 vídeos anteriores, né, sobre Jesus Cristo. Agora o que nós vamos ler é o que nós vamos abordar hoje, onde diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, essa última parte nós vamos abordar agora, que é posterior à morte de Jesus Cristo. Nós vimos anteriormente que a morte de Jesus é crucialmente necessária para a nossa salvação. Mas Paulo fala também na necessidade da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se não houvesse ressurreição, como ele diz aos Coríntios, vã a nossa fé, vã a nossa pregação, a gente está perdendo tempo. No máximo, se Jesus não tivesse ressuscitado do morto, o máximo que a gente podia aproveitar era do exemplo dos ensinos dele, mas não tinha salvação presente. Não é? Então ele seria como qualquer outro ser humano que passou pela face da terra e que foi muito bom, exemplar e que ensinou coisas maravilhosas. E de fato, Jesus foi o melhor dos seres humanos que passou pela face da terra e o seu ensino é um ensino singular, único e maravilhoso para nossas vidas. Mas o fato de que ele morreu por nós, que a gente abordou na terça-feira passada, que é a expiação, isso é muito importante. E mais importante ainda é a ressurreição. Sobre a ressurreição, Paulo fala muito sobre essa questão, principalmente lá em Romanos capítulo 6 e 1 Coríntios 15, a importância da ressurreição para a nossa novidade de vida, para nós sermos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo é nova criatura, coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Por que a gente é nova criatura? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós fomos batizados pelo intermédio do Espírito, é uma obra espiritual, nesse corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala muito que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, porque ao estar no corpo de Cristo, na sua morte se desfaz todo o pecado e na sua ressurreição nasce em novidade de vida, que é a expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 6. Então leia Romanos capítulo 6 devagarzinho, você vai entender isso que eu estou dizendo. Então é crucialmente importante a sua ressurreição. Mas é interessante a forma como Pedro se refere à ressurreição de Jesus. Porque apesar de que teve outros homens na face da terra que foram exemplares e tiveram ensinos maravilhosos, nenhum ressuscitou, né? E aí, a respeito disso, Pedro fala de forma muito interessante. Eu vou ler um texto de Atos 2:24 que diz assim, ó: Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte, né? A morte não conseguiu prender Jesus porque os grilhões foram quebrados e principalmente, eu gosto dessa expressão que Pedro usa, porquanto
não era possível que fosse retido por ela. A morte não conseguia reter Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor da vida. A morte não consegue, né, reter por muito tempo sobre a sua escravidão, sobre o seu jugo, aquele que é o autor da vida. Ele é a própria vida, Jesus. Então não tinha como de fato a morte o reter por muito tempo. E aí Jesus, ele sai das cadeias da morte. Lá em Efésios, né, fala de que ele desceu aos mais profundos, depois subiu, levando cativo o cativeiro. Né? Então é interessante essa expressão de que, de fato, Jesus e o poder da ressurreição estava envolvido de tal forma ali que a morte não conseguiu prender. Por isso que Paulo fala de que queria conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque foi uma coisa extraordinária nesse universo cósmico espiritual, né? Mas aí mais para frente nós vamos ver uma coisa importante, Pedro dizendo a respeito dessa ressurreição de Jesus Cristo. Porque se você lembrar, no começo do ministério de Jesus, Jesus diz o seguinte: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Tem autores que trabalham muito bem isso, o N.T. Wright é o que eu mais gosto, que fala sobre essa questão, que Jesus ele veio inaugurar o reino de Deus. Ele veio inaugurar a posse de Deus reinando sobre Israel. Porque existem muitas promessas de Deus reinar em Israel e depois universalmente, totalmente. E esse reino começa a se tornar presente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus inaugura o reino de Deus. Por isso que quando João manda perguntar, é tu mesmo que nós devemos esperar ou devemos esperar outro? Aí diz assim, olha, avisa para ele que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os oprimidos do diabo estão sendo libertos e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E aí Jesus diz que isso constitui o reino de Deus, porque o reino já chegou na pessoa de Jesus Cristo. Só que aí ele tem esse reino, um novo regente, digamos assim, na pessoa de Jesus Cristo. Principalmente acontece isso após a sua ressurreição. Então, ele vai dizer o seguinte, lá em Atos 2, 32 e 33. Isso Pedro naquela pregação dele, né? Deus ressuscitou este Jesus e disso todos nós somos testemunhas. E aí olha o que ele diz: exaltado, pois, à direita de Deus. O Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e eles eram todos testemunhas disso, mas o exaltou sobremaneira, como Paulo fala em Filipenses, né? E o fez assentar à direita. Esse sentar à direita é uma expressão bíblica para falar de que estar co-reinando. E de fato Jesus mesmo confirma isso quando, após a ressurreição e encontrar-se com os discípulos, já com o corpo ressurreto, ele diz assim: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Então Jesus ele recebe da parte de Deus toda a autoridade. Paulo fala sobre isso também lá em Romanos capítulo 1, no versículo 4 em diante, quando ele fala sobre essa questão que Deus constituiu Jesus, o Filho, em poder. Né? Jesus agora tem poder para reinar completamente. E aí nós vamos ver isso num texto de Apocalipse, falando sobre essa questão. O texto de Apocalipse é um texto muito simbólico, né? Cheio de mistérios para ser entendido. E dentro desses mistérios, uma fala acontece depois que a sétima trombeta é tocada. Aí lá diz o seguinte, Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam... Isso é os céus dizendo agora, tá? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino se tornou do seu Cristo. Ele reina, Jesus, em glória. Por isso que Paulo está dizendo aqui nos Filipenses capítulo 2, de que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome acima de todo nome, e o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então essa é a realidade que se encontra Jesus agora. O Jesus ressurreto é o Jesus Senhor. É a expressão que os apóstolos usavam após, né, a ascensão de Jesus Cristo, tá? Isso bem explícito lá em Atos dos Apóstolos,
Ele usava a expressão Kyrios, no original grego, né? Kyrios é uma expressão Senhor. Só que esse Senhor não é uma expressão qualquer. Na mentalidade daquelas pessoas daquela época, Senhor era o alto nome dado a alguém de muito poder. Então, por exemplo, os discípulos de Jesus, após a ascensão de Jesus, vão ter muito problema com os partidários do Império Romano, porque no Império Romano se chamava somente o César de Senhor, de Quírios. E aí os discípulos de Jesus, os apóstolos e todos os outros seguidores não atribuía esse título para os imperadores, só atribuía só a Jesus, reconhecendo só Jesus como Senhor, porque essa é a condição que agora o Senhor se encontra, de reinar, e reina eternamente e completamente, né? E nessa ascensão, nesse ascender de Jesus ao céu, se cumpre também o Salmo 111, que o próprio Pedro também relembra nesse texto lá de Atos 2, lá no Salmo 111, não, 110, né? Onde ele diz lá, diga ao meu Senhor, senta-te à direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Deus, já desde o salmista, já dizia isso, que ia pegar o Senhor, sentar à sua direita e fazer eles reinar e ser vencedor, pondo todos os inimigos debaixo dos seus pés. E de fato, Jesus está numa luta cósmica, né? Numa luta espiritual, onde ele reina, batalha por nós nessas lutas espirituais e tenha que fazer algumas vitórias para que ele reine, agora não só como está reinando já, mas ele reine de forma plena, onde nenhum poder mais vai se rivalizar com o dele, né? Isso vai acontecer principalmente na sua segunda vinda, onde ele vai vencer todos os inimigos, não vai sobrar mais nenhum, e aí é só a glória mesmo, só o Senhor reinando em todos os tempos, né? E aí Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15, no versículo 25 e 26, diz o seguinte, ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, se existe uma batalha hoje em prol de cada um de nós, vai ter uma batalha maior na sua segunda vinda, onde todos os inimigos serão por debaixo dos pés, Satanás, todos os outros, e principalmente até a própria morte será vencida, e aí todos aqueles que estão em Cristo, que estarão em Cristo, nenhum desses mais experimentará a morte. Paulo fala da nossa transformação, né? Diz assim, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor não vão morrer, vão ser transformados no abrir e fechar de olhos, receberá um corpo transformado. Ele fala isso em 1 Coríntios 15, né? De que se torna o corpo corruptível em corpo incorruptível, o natural se torna espiritual. É isso que vai acontecer nessa segunda vinda do Senhor. E os que já morreram e morreram em Cristo, na fé nele, esses serão ressuscitados já com corpos transformados também. E aí, o que acontece? Nós vamos reinar eternamente com o Senhor. É isso que vai acontecer. Então, hoje nós encerramos, vamos falar de Cristo baseado no texto de Filipenses, e nas próximas terças-feiras vamos continuar falando de Cristo, na perspectiva de outros textos bíblicos, sempre com essa visão bíblica, visão teológica. Também eu pretendo trazer algumas discussões históricas, só que mais lá para frente, né? Vamos devagarzinho nessa caminhada para aprendermos mais de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim nós amarmos cada vez mais Ele, temos mais intimidade com Ele para servi-lo. Que Deus abençoe você, eu espero que você esteja aproveitando e compartilhe com outras pessoas se isso está sendo legal para você, se está sendo um conhecimento edificante, também compartilhe com seus amigos e assim a palavra do Senhor e o conhecimento dele chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.